Olá, hoje eu vou falar sobre esse texto, Society, Culture and Person, A System View of Creativity, de Mihaly Csikszentmihalyi, enfim. E ele trata sobre uma das perguntas que ele começa o texto, né, a constituição da criatividade, onde está a criatividade, né, em vez do que é a criatividade, ele tentar responder o que é, mas principalmente onde ela está, né, e a ideia é pensar então de onde ela vem, né, de onde ela está, onde ela vem, o que provoca a criatividade. Então, o mapa mental começa com essa pergunta, Where is Creativity? E então, a primeira questão que o autor coloca é que a criatividade não está apenas na mente do indivíduo, mas é um fenômeno que resulta da interação entre a pessoa, o campo social, né, então a atmosfera cultural que ela vive, e o domínio. Aqui, domínio a gente entende como qual que é o ramo de atividade que essa criatividade está sendo exposta. Então, ela está falando em termos num domínio das artes, da ciência, né, de qual ciência, se é empresarial, que domínio que ela se dá. Porque tudo isso também interfere no modo como essa criatividade ela é explorada. Fala também que o processo da criatividade ela é um processo dinâmico, envolve variação, seleção e transmissão de ideias. Então, a ideia é de que não seja algo estático e que elas interagem de forma dinâmica e contínua. Então, a pessoa, no seu campo social e o domínio, né, qual que é o domínio cultural, qual ela está inserida também, o domínio técnico vai interagir de forma dinâmica. E aí, dentro de domínio, ele traz um aspecto interessante, que o domínio é responsável por armazenar e transmitir informações culturais. Então, é onde ficam armazenadas e aquilo que influencia o que vai ser passado para gerações futuras. Então, é como se o domínio é responsável por dizer o que a gente transmite. E a estrutura da informação, que isso faz parte desse domínio, ele tem a questão, influencia a facilidade com que novas ideias são incorporadas. Então, alguns domínios possuem mais facilidade para essa captura de novas ideias e outros são mais conservadores. Como campo, a gente está falando então aí de um campo cultural. O campo seleciona quais variações serão preservadas e transmitidas. Então, como que a cultura vê isso, aquilo que é certo, o que é errado, por exemplo. Os gatekeepers são os indivíduos ou grupos que decidem o que deve ser incorporado ao domínio, né, que fazem essa seleção, por sua vez. E a pessoa, o indivíduo, ela é responsável por introduzir variações no domínio cultural. Então, ela vai, de certa forma, ela recebe todas as influências e, ao mesmo tempo, ela introduz variações nesse domínio. E motivação e flexibilidade cognitiva do indivíduo vão interferir, né, na sua capacidade criativa, ou pelo menos de expressar a sua criatividade. E lembrando que, do ponto de vista de criatividade, eles têm criatividade como uma evolução cultural, assim como a evolução biológica. E ele cita alguns exemplos históricos relacionados, por exemplo, ao renascentismo florentino, que eram, por exemplo, o domínio, os gatekeepers estavam falando do domínio das artes, quem controlava, que eram as famílias, né, o que elas queriam dizer com isso. As pessoas que foram influenciadas por esse momento cultural, quais foram aceitas, quais não, como que elas foram julgadas. E fala muito de casos de artistas também e cientistas. Então, a depender do momento e do tema, novas ideias podem ser aceitas com muita rapidez, mas o tradicional é que novas ideias demorem pelo menos 7 anos a serem incorporadas num novo domínio, né? Então, depende muito do tempo de maturação ou se aquela ideia ela é exposta no momento favorável para a sua incorporação naquele domínio, né? Passa um pouco também pela ideia já discutida aqui na disciplina sobre a capacidade de convencimento de um indivíduo da sua ideia para os demais. Essa questão de casualidade circular aqui, ela é bem forte e central dentro da ideia de onde está a criatividade, onde ela se desenvolve, né? E isso a gente vê bastante no nosso dia a dia dentro da criatividade nas empresas.